Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Entreguei um pedido em um galpão vazio e quase não voltei para casa. Me inscrevi em um aplicativo de entrega, tipo o iFood ou Rappi, só para testar se era tão bom quanto as pessoas falavam. No começo, achei que ia levar um mês para criar coragem e fazer a primeira entrega. Mas depois que comecei, peguei o ritmo e logo estava fazendo algumas por dia. Estava gostando dos resultados. Com o tempo, larguei meu trabalho em um mercadinho de bairro e passei a me dedicar mais a isso. Comecei até a correr depois da escola e nos fins de semana. Era uma fase de mudanças. Numa dessas noites, aproveitei o feriado para fazer mais entregas. Trabalhei das 20 horas até as 2 da manhã, basicamente indo e voltando de uma unidade 24 horas do McDonald's, aqui mesmo em Salvador. Era um bate-volta constante. Pouco depois das 2, recebi mais um pedido vindo do mesmo McDonald's. O endereço de entrega era estranho. Um depósito industrial afastado, com uma observação dizendo para entrar pela porta lateral e deixar na recepção. Quando cheguei, me deparei com um estacionamento quase vazio, exceto por alguns caminhões parados. O prédio parecia um galpão antigo, grande e retangular, com poucas janelas e uma porta frontal. Verifiquei novamente as instruções e segui para a tal porta lateral. A porta era daquelas de metal pesadas, com um pequeno vidro. Olhei pela janelinha, mas mal conseguia ver do lado de dentro. Os faróis do meu carro refletiam no vidro e dificultavam ainda mais. Quando abri a porta, senti um desconforto imediato. Estava tão escuro quanto parecia. Só havia uma luz fraca de emergência em um canto da sala de entrada. Não havia recepção nenhuma. Ao virar a esquina, vi um longo corredor completamente no escuro. Eu sabia que, em locais com turnos noturnos, é comum economizar em energia desligando as luzes, mas aquilo parecia exagerado. Não dava para enxergar o final do corredor. Peguei o celular e conferi o endereço mais uma vez. Tudo batia, o local e as instruções. Mas a sensação era de que algo estava errado. O silêncio era absoluto. Nenhuma máquina ligada, nenhum barulho de pessoas, nada. Decidi ligar para o número que estava no pedido. Toquei no nome do cliente, disquei e ouvi o som do telefone tocando lá dentro. Ele ecoou no corredor escuro. Depois de alguns segundos, tocou novamente. Dessa vez, mais alto, mais perto. Olhei fixamente para o corredor e vi uma silhueta. Um homem grande começou a se aproximar. Eu disse: "Oi, eu sou do iFood. Tá aqui sua entrega." E coloquei a sacola no chão, bem na minha frente. A figura não respondeu. Continuou vindo em silêncio, andando rápido. A maneira como ele se aproximava me deixou com os pelos do braço arrepiados. Era como se algo fosse pular atrás de mim a qualquer momento. Aquilo me deu um medo instintivo. Virei imediatamente, saí pela mesma porta e fui direto para o carro. Quando já estava prestes a ir embora, percebi um movimento por trás da pequena janela de vidro. Alguém ainda estava ali, observando. Fiquei tão incomodado com a situação que encerrei as entregas e fui direto para casa. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Convenci a mim mesmo que talvez fosse só uma situação estranha, mas inofensiva. Só que na segunda-feira à noite, enquanto eu dirigia novamente, recebi uma ligação, dessa vez da polícia. A história ficou ainda mais estranha. Os policiais me perguntaram por que eu estive naquele galpão às 2h30 da manhã. Expliquei que era entregador e mostrei o recibo da entrega. Só então eles contaram o que tinham descoberto. O galpão estava fechado durante o feriado, sem nenhum funcionário por lá. Os trabalhadores só voltaram na segunda-feira de manhã. E quando encontraram a sacola de entrega jogada no meio do corredor. Alguém havia invadido o sistema e feito o pedido com uma conta falsa. Mas o pior é que eles nem sequer pegaram a comida. O que quer que aquela pessoa estivesse esperando não era o lanche. Eu não sei exatamente o que queriam de mim naquela noite, mas hoje só consigo pensar que, se eu tivesse ficado ali mais alguns segundos, talvez não estivesse contando essa história agora. A entrega parecia normal, até o cliente me seguir até em casa. Na época, eu tinha 23 anos e trabalhava em tempo integral numa pizzaria pequena em Feira de Santana, interior da Bahia. Não sei se as coisas já estavam estranhas antes daquele dia,
Mas o que me lembro com clareza é que tudo começou e terminou naquela noite. Eu e meu melhor amigo, o Kleber, trabalhávamos no turno da noite. A pizzaria era bem simples, com 3 ou 4 mesas no máximo. Nosso foco era mesmo em entrega e retirada. Tanto eu quanto o Kleber começamos ali quando ainda estávamos na faculdade, mas acabamos ficando mesmo depois de formados. Era um emprego tranquilo, numa cidade sossegada do interior. Nada de agito, apenas um fluxo constante de pedidos. Naquela noite, chovia fraco. Como já era de se esperar, o movimento estava lento. Chegaram alguns pedidos, mas nada demais. Por volta das 22 horas, Kleber sugeriu que começássemos a limpar tudo. Talvez até sair 15 minutos mais cedo. Concordei com ele e fui pegar um pano para limpar as mesas. Enquanto limpava, o telefone da recepção tocou. Atendi. Pizzaria Bela Massa. Boa noite. Em que posso ajudar? Silêncio. Esperei uns 5 segundos. Ninguém falou nada. Desliguei achando que era só uma pegadinha. Voltei a esfregar as mesas, mas percebi um clarão vindo da janela. Olhei e vi um carro parado alguns espaços à frente, com uma luz acesa dentro. Provavelmente a tela de um celular. Como a pizzaria ficava em um lote isolado, aquele era o único carro no estacionamento. Chovia e eu não conseguia enxergar muito bem, mas aquilo já me deixou alerta. Pouco depois, o telefone tocou de novo. Kleber, que estava mais perto, atendeu. Ouvi ele conversar brevemente com alguém e desligar. No mesmo instante, a luz dentro do carro se apagou e o veículo foi embora. Comentei com Kleber que aquilo tinha sido meio estranho. Ele deu de ombros e disse: "Era só um senhor pedindo uma pizza para entrega." Olhei de novo para o estacionamento agora vazio. Não fazia sentido. Por que alguém estacionaria bem na frente da loja só para pedir uma pizza para entregar? Mas deixei para lá. Kleber começou a preparar o pedido e eu continuei a limpeza. 10 minutos depois, ele me entregou a pizza e falou: "Leva essa aí rapidinho." Peguei o endereço no meu celular, corri na chuva até o carro e segui. Era uma entrega de 11 minutos. Tranquilo. As ruas estavam desertas. O Google Maps me levou até um bairro com casas grandes e me mandou virar numa rua sem saída. No fim dela, havia 3 casas com entradas separadas. Estacionei em frente a uma das casas. Uma daquelas grandes, bonitas, mas com aquele ar antigo, meio abandonado. Confirmei o número da residência, peguei a pizza e fui até a porta da frente. Bati e disse: "Entrega da pizzaria." Nada. Todas as luzes estavam apagadas. Liguei para o número do cliente. Tim tentou também, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Desanimei. Corri de volta para o carro, joguei a pizza no banco do passageiro e dei marcha a ré. Não era incomum alguém fazer pedido falso, mas ainda assim me irritava. Voltei para a pizzaria e Kleber disse que não havia mais pedidos. Joguei a pizza fora e começamos a limpar os fornos e balcões. Já estávamos quase saindo quando ouvimos um barulho vindo da frente da loja. Corremos para ver. Aparentemente alguém havia atirado uma pedra, grande o suficiente para danificar a porta. A rachadura era visível, mas não enorme. O estacionamento, mais uma vez, estava vazio. Pensamos em chamar a polícia, mas estávamos a 10 minutos de fechar e não queríamos ficar ali esperando por mais 1 hora. Decidimos relatar para o gerente no dia seguinte. Saímos pelos fundos onde nossos carros estavam. No caminho para casa, fiquei pensando em tudo aquilo. Algo naquela sequência toda me deixava inquieto. Cheguei, entrei pela garagem e fui direto para a cozinha buscar um lanche. Mas antes de abrir a despensa, ouvi o som de um carro passando pelas poças lá fora. Pela altura do barulho, ele parou bem em frente à minha casa. Fui até a janela e vi o carro. O mesmo carro que eu tinha visto do lado de fora da pizzaria. Meu corpo gelou. Fiquei observando. O motor ainda estava ligado, mas não dava para ver quem estava dentro por causa da chuva no vidro. Depois de 1 minuto parado ali, sem se mover, peguei o celular e liguei para o Kleber. "Cara, eu acho que o cliente me seguiu até em casa. Ele tá parado aqui na frente." Falei. "Você tá brincando? Chama a polícia agora." Ele respondeu assustado. Desliguei com ele e liguei para o 190. A atendente me orientou a me esconder e esperar. Foi nesse momento que ouvi a porta do carro se abrir e se fechar. Fui até a janela, espiando com muito cuidado. Um homem usando roupas escuras e capuz
Começou a subir pela garagem em direção à minha casa. Fechei rapidamente as cortinas e esperei. Ouvi passos vindo pela lateral. Ele passou pela frente da casa e foi parar bem na janela ao lado da sala. Silêncio total. Só a chuva caindo. Me aproximei da cortina, respirei fundo e mexi 1 centímetro só, o suficiente para espiar. Ele estava me encarando direto. Parado ali no escuro. Aquilo congelou meu sangue. Soltei a cortina. 1 segundo depois, ele bateu na janela. Fiquei paralisado. Não houve segunda batida, nem passos, nem som de carro. Só o barulho da chuva voltando a preencher o ar. Quando a polícia chegou, não havia mais ninguém lá fora. Nenhum carro, nenhum homem. Contei tudo o que aconteceu, desde o trabalho até aquele momento. E vi no olhar dos policiais que eles achavam que eu estava exagerando. Talvez até maluco. E, sinceramente, eu também comecei a duvidar de mim mesmo. Mas aquilo foi real. E por mais que não tenha feito sentido, eu sei o que vi. Não sei quem era aquele homem, nem o que ele queria. Até hoje, quando o dia fica cinza e a chuva cai silenciosa, eu sinto um arrepio estranho. Como se, por algum motivo, aquela noite ainda não tivesse acabado. Fui fazer uma entrega numa casa isolada e quase não voltei. Naquela época, eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista e meus pais estavam começando a oferecer entregas no restaurante da família. Eu não queria trabalhar como garçom, nem ficar no caixa. Então dirigir parecia a melhor opção. Quando isso aconteceu, eu já fazia entregas há alguns meses e estava bem acostumado com o serviço. Era uma quinta-feira por volta das 20 horas, quando meu pai me passou um pedido. Peguei o carro, na verdade uma SUV da minha mãe, e saí dirigindo. O GPS indicava que a casa ficava a cerca de 25 minutos. A cidade onde moramos, no interior da Bahia, é pequena, então essa distância era considerável. Conforme fui dirigindo, percebi que estava indo para uma área mais afastada, praticamente na zona rural. Ainda faltavam uns 10 minutos e eu já me sentia desconfortável. As únicas casas que via pelo caminho eram chácaras ou sítios bem distantes umas das outras, cercadas por vegetação e silêncio. Quando o GPS mandou virar, entrei numa estrada de terra comprida, que levava direto até uma dessas casas de fazenda isoladas. Comecei a sentir um certo receio. Era uma casa afastada, no meio do nada, à noite. Provavelmente o último lugar onde eu queria estar. Mas tentei manter a calma. Era só uma entrega simples. Dirigi até onde o caminho permitia, e dali em diante era só grama. Não tinha certeza se podia ou não seguir de carro, então estacionei ali mesmo e fui a pé. O silêncio era estranho. Tudo o que eu ouvia eram meus passos na grama. A luz da varanda estava acesa, mas o interior da casa estava completamente apagado. Eu olhava por cima do ombro o tempo todo. Quanto mais me aproximava da casa, mais minha intuição gritava que tinha algo errado. Faltando poucos passos para alcançar a varanda, ouvi um som alto vindo dos fundos. Parecia o rangido de uma porta de madeira sendo aberta bruscamente. Me apressei, deixei a sacola com a comida na porta, toquei a campainha e comecei a correr de volta para o carro. Me arrependi de não ter estacionado mais perto. Enquanto corria, ouvi algo que gelou minha espinha. Passos atrás de mim, vários, acelerando. Me virei e vi 3 homens, correndo na minha direção, surgindo da lateral da casa. Tentei correr, mas em segundos fui derrubado no chão. Um deles me imobilizou, enquanto o outro vasculhava meus bolsos, pegando celular, carteira, chave, tudo. Gritei por socorro, mas sabia que ninguém ouviria naquela escuridão. Depois de me roubarem, um dos caras ainda me deu um chute no estômago. Eles correram até o carro deles, fizeram meia volta e sumiram estrada fora. Fiquei ali caído, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Sem celular, sem carro, no meio do nada. Me levantei, atordoado, e comecei a andar de volta pela estrada de terra, do jeito que vim. Andei por uns 40 minutos, até que uma viatura da polícia apareceu. Meus pais tinham ligado para a polícia. Depois de perceberem que eu não estava respondendo há muito tempo, expliquei tudo aos policiais, e eles começaram a investigação imediatamente. Encontraram um celeiro nos fundos da casa, onde tudo aconteceu. Lá dentro havia outra sacola de entrega, de outro restaurante.
A polícia acredita que os caras já tinham tentado fazer isso antes, mas não conseguiram por algum motivo. Os verdadeiros donos da casa estavam viajando, então não tinham envolvimento. Usaram a casa vazia como isca. Meu celular foi encontrado depois, jogado num matagal à beira da estrada. O carro levou 3 semanas para ser localizado. Estava quase 600 quilômetros longe, em Minas Gerais, completamente desmontado por dentro. Faz quase 1 ano que isso aconteceu. E, até hoje, os 3 homens nunca foram identificados. Dei carona para um estranho na chuva. Me arrependo até hoje. Era por volta das 23 horas. E chovia forte lá fora. Normalmente eu não trabalhava até tão tarde, mas de vez em quando surgia uma entrega fora do horário comercial. Nessa noite, peguei um pedido extra por fora e fui fazer a entrega. Depois das 22 horas, os lugares para onde costumo ir ficam mais afastados. Então a maioria do trajeto é por rodovias longas e escuras, sem muito o que ver. Enquanto dirigia pela estrada molhada, avistei faróis à frente. Mesmo mantendo o limite de velocidade, logo alcancei um carro. Era uma caminhonete velha, rodando muito devagar. Parecia que o motorista estava com medo de derrapar, mas a velocidade estava tão baixa que aquilo se tornava até perigoso. Depois de alguns minutos atrás dele, comecei a ficar impaciente e preparei uma ultrapassagem. Liguei a seta, me aproximei, mas antes de conseguir fazer o movimento, a caminhonete derrapou sozinha e saiu da pista. Descendo uma pequena encosta, assustado, parei a van no acostamento e olhei pela janela. O veículo tinha se enroscado em uns arbustos, por sorte não bateu nas árvores. Mesmo não tendo culpa, não consegui ir embora sem ver se a pessoa estava bem. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas não havia sinal. Algum ali. Esperei alguns segundos, mas não vi ninguém saindo do carro. Preocupado, saí da van e fui ver de perto. A chuva batia forte e gelada. Caminhei até a beira da estrada e desci a encosta com cuidado. Quando cheguei perto do carro, vi que ele não estava muito danificado. Me aproximei da janela do motorista. Estava toda embaçada. Bati no vidro e abri a porta devagar. Dentro, um homem mexia freneticamente na ignição, tentando ligar o carro. Perguntei: "Ei, tá tudo bem? Quer ajuda?" Ele virou a cabeça devagar e me encarou. Ficou alguns segundos calado. Depois respondeu num tom frio: "Você pode me dar uma carona?" Eu disse que podia deixá-lo no posto mais próximo, onde ele poderia pedir ajuda. Depois de pensar um pouco, ele aceitou. Voltei subindo a ladeira na frente dele. Mesmo debaixo da chuva, o cara andava devagar, olhando fixamente para mim. Toda vez que eu olhava para trás, ele estava me encarando, sem piscar. Aquilo me deixou nervoso. Mas talvez ele só estivesse assustado, tentando garantir que eu não fosse perigoso. Entramos na van. Comecei a dirigir de volta pela estrada, mesmo sem saber ao certo onde era o posto mais próximo. Imaginava que estivesse a uns 80 quilômetros, no máximo. Tentei puxar papo, mas o homem só respondia com grunhidos ou nem respondia. Achei que ele devia estar confuso com o acidente, mas a coisa foi ficando cada vez mais estranha. De vez em quando, olhava para o lado e via o sujeito, me encarando. Sem expressão, sem piscar. A tensão era palpável. Depois de um tempo dirigindo, avistei as luzes de uma cidade pequena. Me senti aliviado, mas conforme nos aproximávamos, o comportamento dele ficou mais inquieto. Começou a olhar para fora, depois para dentro da van, como se estivesse procurando alguma coisa ou reconhecendo o lugar. Parei no posto e perguntei: "Tá tudo certo? Precisa de mais alguma coisa?" Ele não respondeu. Ficou só me encarando. O silêncio ficou estranho, pesado. Eu disse: "Então beleza, vou voltar para a estrada." Foi aí que, de repente, ele se virou e me empurrou contra a porta com força. Começou a me socar, tentando me imobilizar. Abri a porta tentando escapar, mas no exato momento, a porta do passageiro foi aberta por alguém de fora. E o homem foi puxado brutalmente para fora da van. Ainda recuperando o fôlego, vi que eram 2 policiais. E mais 2 viaturas estavam paradas ali. Me tiraram de dentro do carro, me acalmaram e explicaram que tinham encontrado a caminhonete abandonada horas antes
e estavam de tocaia no posto, esperando o motorista aparecer. Eles não sabiam que ele estava comigo, até me verem sendo atacado. Saltaram imediatamente para intervir. O homem, segundo os policiais, estava fugindo de um crime grave e a caminhonete era roubada. Só depois descobriram que ele provavelmente tentou me usar como fuga ou ficou paranoico ao ver as viaturas, achando que eu fazia parte da armadilha. Fiquei em choque. Se aqueles policiais não estivessem lá, eu não sei se estaria vivo agora. Ele queria que eu entrasse. Ainda bem que não entrei. Meu nome é Tomás e comecei a trabalhar com entregas pelo aplicativo em 2023, logo depois de perder meu emprego de meio período no comércio. Eu via anúncios por todo lado dizendo que trabalhar com entregas era tranquilo, flexível e que dava um bom dinheiro. Alguns amigos meus também estavam curiosos, então resolvi testar primeiro. Mas a verdade é que não era nada daquilo. O trânsito, os prazos apertados e às vezes ganhar apenas alguns reais por pedido. Tudo isso tornava o trabalho bem mais estressante do que pareciam mostrar nos vídeos. Como eu ainda era adolescente e só precisava pagar o financiamento e o seguro do carro, fui levando. Até que aconteceu uma situação que me fez parar na hora. Era uma quinta-feira por volta das 20 horas, quando peguei um pedido em um restaurante chinês aqui em Conacampinas. O valor era baixo, nada demais. Parecia ser só mais uma entrega simples. No meio do caminho, recebi uma mensagem no aplicativo. Era o cliente perguntando onde eu estava. Estranhei, pois eu tinha acabado de sair do restaurante. 1 minuto depois veio outra mensagem, desta vez mandando eu me apressar. Como eu estava dirigindo, não consegui responder na hora, mas aquilo me incomodou. Já não bastava ganhar pouco, ainda tinha que lidar com o cliente apressando. Dei de ombros e continuei. O endereço era em um bairro mais afastado, com casas mais antigas e humildes. Curiosamente, eu sempre recebia mais gorjetas nesses lugares do que em bairros ricos. Parei o carro bem na entrada da garagem, da casa. O que me chamou a atenção foi que todas as luzes da casa estavam apagadas. Não era nada assustador, mas ficou na minha cabeça. Fui até a porta da frente com a sacola de comida na mão e tirei a tradicional foto na varanda para registrar a entrega. Foi aí que levei um susto. "Ei!" gritou alguém à minha esquerda. Me virei e vi um homem parado na lateral da casa, saindo da escuridão. Dei um pulo e respondi um "oi", meio desconcertado. Ele começou a vir na minha direção, tirando uma chave do bolso. "Demorou, hein? Tava te esperando", disse com um tom impaciente. Ele caminhou até a porta da frente, usou a chave e destrancou a casa, como se fosse o dono. Aquilo me deixou desconfortável. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, ele me olhou e falou: "Vem cá rapidinho, preciso de uma ajuda aqui dentro. Vai ser rápido." Ele segurava a porta aberta, me esperando entrar. "Não, tranquilo. Eu preciso voltar a trabalhar", respondi, já recuando um pouco. Ele então deu um passo à frente, levantando a mão como se fosse me puxar. Instintivamente, dei um passo para trás e desviei do toque. Voltei andando rápido em direção ao carro. Foi nesse momento que faróis invadiram a entrada da garagem. Um carro acabava de entrar. O homem correu para trás da casa, sem nem fechar a porta. E logo em seguida, um casal desceu do carro. Eram os verdadeiros donos da casa. Eles ficaram assustados ao me ver ali, e mais ainda quando perceberam que a porta da casa estava escancarada. Contei tudo o que tinha acontecido e chamamos a polícia imediatamente. O homem que eu encontrei não morava lá, e o casal não fazia ideia de quem ele era, ou como ele conseguiu uma cópia da chave. Com tudo o que sei agora, faz mais sentido ele ter mandado tantas mensagens me apressando. Provavelmente sabia que os donos estavam para voltar e queria me fazer entrar antes disso acontecer. O que ele ia fazer comigo lá dentro? Bom, prefiro não saber. Nunca mais tive resposta sobre quem era aquele homem ou o que ele queria. Só sei que parei com entregas logo depois disso. Dirigir é o meu trabalho paralelo.
Uma atividade que me ajuda a ganhar uma grana extra para gastar com coisas que gosto, como roupas novas, uma viagem ou até um jantar legal. Meu emprego principal cobre as contas fixas, como aluguel e contas da casa. Por isso, nunca levo as entregas tão a sério. Faço no meu ritmo. Se uma noite não render muito, tudo bem. Bola pra frente. Nesse dia específico, saí do trabalho principal por volta das 20 horas e já fui direto pro aplicativo. Lá pelas 22 horas, já tinha feito uma boa grana. Mais do que costumo fazer em uma noite normal. Pensei, tá indo bem, por que parar agora? Decidi continuar até me sentir cansado ou até os pedidos pararem de chegar. O próximo pedido era de um restaurante fast food, tipo Bob's ou Girafas, e estava com uma gorjeta razoável. Peguei a comida e cliquei para iniciar a rota. Mas em vez de me direcionar para uma casa ou prédio, o GPS me levou até um ponto qualquer perto de um supermercado. Achei estranho. Era uma localização exata, não o endereço do mercado em si. Isso até é comum. Já entreguei comida em supermercados ou empresas, geralmente para funcionários no intervalo. Mas normalmente as pessoas colocam o nome do lugar, não uma coordenada aleatória no mapa. Fui até lá mesmo assim. Quando cheguei no estacionamento do mercado, algo como um Carrefour ou Extra, percebi que o lugar estava fechado. Estacionei bem em frente e desci com a sacola. Mandei uma mensagem para o cliente dizendo que estava lá. Ele respondeu quase na hora. Tô aqui atrás do prédio. Assim que você virar a esquina, vai me ver. A resposta me deixou com a pulga atrás da orelha. Voltei para o carro e dei a volta no quarteirão. No fundo do mercado só tinha uns carros parados. Olhei ao redor, parei em frente a uma das lojas próximas, mas não vi ninguém. Comecei a me sentir desconfortável, com aquela sensação ruim no estômago. Ia dar meia volta e ir embora quando meu celular vibrou com uma ligação. "Ô, tô chegando aí agora, em um minutinho", disse um homem do outro lado. E desligou. Olhei ao redor de novo e meu instinto só piorava. Algo não batia. Fiz meia volta e comecei a voltar por onde vim. Foi aí que um homem apareceu correndo na frente do carro, com a mão estendida como quem manda parar. Fritei o freio. Ele veio até a minha janela. "Você tá com meu pedido aí?" perguntou. Peguei a sacola e abaixei um pouco o vidro, entregando para ele. Mas ele não pegou. Ficou só me olhando. Aquilo me fez sentir ainda mais estranho. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos do outro lado do carro e a porta traseira foi aberta de repente. Joguei a sacola para fora da janela e pisei fundo no acelerador. O cara do lado gritou para eu parar e o que estava atrás parece que conseguiu entrar no carro enquanto eu arrancava. Ele tentou puxar o freio ou mexer no volante, mas não conseguiu. Depois de algumas tentativas frustradas, pulou do carro em movimento e caiu na calçada. Vi os dois saindo correndo enquanto eu virava a esquina e sumia dali. Chamei a polícia, mas como acontece em muitos casos, eles disseram que iam investigar, mas nunca me deram retorno. No fim, ficou por isso mesmo. Me senti um idiota por ter caído na armadilha, mas descobri que eu não fui o único. Pesquisando, vi que 2 semanas antes, em uma cidade próxima daqui de São Paulo, um entregador desapareceu durante uma entrega. Simplesmente sumiu. Nenhuma pista. Nem o carro dele foi encontrado. Fico pensando se não foram os mesmos 2 caras, fazendo sabe-se lá o quê. Só sei que depois disso, nunca mais aceitei entrega em local estranho. E nem pretendo. Naquela época, eu trabalhava como entregador numa unidade da Pizza Hut em São Paulo. A rotina era tranquila na maior parte do tempo, às vezes até divertida. As entregas bombavam até por volta das 7 ou 8 da noite. Depois disso, o movimento caía bruscamente. Nosso restaurante aceitava pedidos para entrega até às 23 horas. Depois disso, só retirada no balcão até meia-noite. Era um sábado à noite, o que geralmente significa mais trabalho. Mas por algum motivo, depois das 21h30, o telefone parou de tocar. Tivemos um pedido para retirada por volta das 21h40. E depois, nada. Só às 22h50, o telefone voltou a tocar. "Alô, Pizza Hut, boa noite." Do outro lado da linha, silêncio. Mas eu podia ouvir uma respiração leve. Achei estranho. "Alô?" Demorou alguns segundos até que uma mulher finalmente respondeu. Ela falava muito baixo com a voz trêmula. Pediu uma pizza pequena de calabresa para entrega.
Era um endereço próximo dali, em um bairro residencial tranquilo da Zona Oeste. Aceitei o pedido, finalizei o atendimento e antes de desligar, algo me incomodou. A maneira como ela falava, parecia que algo estava errado. Não conseguia evitar perguntar: "Tá tudo bem com a senhora?" Ela pausou e respondeu apenas: "Tá sim", e desligou. Fiz o pedido e cerca de 15 minutos depois, fui fazer a entrega. Como a casa era a poucos quarteirões dali, cheguei rapidinho. O local parecia normal à primeira vista. Nenhum carro na rua. Quando parei na entrada da garagem e estacionei, notei uma luz forte vindo de perto da entrada da casa. Provavelmente da sala. A porta estava entreaberta e a luz ficava oscilando, como se alguém passasse na frente dela. Peguei a pizza e fui até a varanda. Antes mesmo de chegar na porta, ouvi passos rápidos descendo as escadas de dentro da casa. Logo em seguida, um homem apareceu. Ele era alto, forte, careca e estava ofegante, suando muito, como se tivesse corrido uma maratona. Na hora pensei que ele poderia estar malhando ou algo assim. Mas o que me incomodou mesmo foi a expressão no rosto dele. Ele parecia irritado, incomodado com a minha presença, como se não quisesse que eu estivesse ali. "A pizza foi você quem pediu?" Perguntei, já percebendo que algo não se encaixava. Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e eu perguntei o valor, entregando o recibo. "Espera aí, vou pegar minha carteira", disse ele, virando-se e entrando num corredor, provavelmente em direção à cozinha. Enquanto esperava, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Um som abafado, como uma pancada leve contra a parede. Fiquei congelado. Alguns segundos depois, ouvi de novo. Dessa vez, mais forte. Foi aí que o homem voltou correndo, pegou a pizza das minhas mãos e jogou o dinheiro em mim, literalmente. Em seguida, bateu a porta na minha cara. Fiquei parado ali por alguns segundos, em choque. Dava para ouvir ele subindo as escadas correndo. Voltei para o carro, completamente inquieto, tentando processar tudo aquilo. Não tinha certeza do que estava acontecendo, mas algo claramente não estava certo. Dirigi por 1 minuto e, tomado pela dúvida, decidi ligar para a polícia. Achei melhor passar as informações, só por precaução. Pedi para que fizessem uma verificação no local, só para garantir que estava tudo certo com a mulher que fez o pedido. Mais tarde, quando voltei para o restaurante, comentei o que aconteceu com alguns colegas. Eles também acharam esquisito, mas não pareceram muito preocupados. Terminei meu turno e fui para casa por volta de 00:15. Cerca de meia hora depois, recebi uma ligação. Era um policial. Ele havia feito a verificação na casa. Disse que não encontrou nenhuma mulher por lá. O homem que atendeu a porta era o mesmo que eu descrevi e disse que morava sozinho. Segundo ele, não fazia ideia de quem seria a mulher da ligação. Mas eu sei o que ouvi. Aquela voz era de uma mulher, sim. E ela claramente estava com medo. O homem estava mentindo. Disso eu tenho certeza. O policial me disse que, sem mais informações, não tinha muito o que ser feito. Já faz bastante tempo que isso aconteceu, mas ainda penso nisso com frequência. Às vezes acho que posso estar exagerando, mas para falar a verdade, uma parte de mim acredita que não. Sou caminhoneiro numa empresa de mudanças que atua principalmente entre estados do Sudeste e do Norte e Nordeste. A gente faz mudanças interestaduais, geralmente para pessoas que estão indo morar longe. Coisa de 30, 40 horas de estrada. Eu não ajudo na carga nem descarga, só dirijo o caminhão e deixo ou busco os pertences na casa do cliente. Na época desse ocorrido, eu já estava há quase 4 anos na empresa. Essa viagem, a princípio, era como qualquer outra. Peguei o caminhão carregado em Campinas, São Paulo, com destino a uma cidade no interior do Pará. A viagem total teria cerca de 30 horas, com paradas curtas para descansar e comer. O trecho mais puxado de toda a rota é atravessar o Centro-Oeste, especialmente o Mato Grosso e partes de Goiás. Trechos longos com estrada reta, mal sinalizada, praticamente sem cidade por perto. Só mato, fazenda e plantação a perder de vista. É o tipo de estrada que deixa a gente entediado e sonolento. Eu já estava na estrada havia quase 20 horas. O sol tinha acabado de se pôr quando entrei em um trecho mais isolado da BR-070, próximo à divisa de Goiás com o Mato Grosso. Meus olhos estavam pesados. Tinha feito uma parada rápida horas antes,
mas já estava sentindo que precisava descansar de novo. Foi aí que, mais à frente, vi um carro parado no acostamento com os faróis ligados. A estrada era bem estreita, então diminui a velocidade para passar com cuidado. Quando passei, notei que o motor ainda estava ligado. Saía vapor do escapamento. E tinha um homem encostado na porta do motorista, me olhando fixamente. Olhar direto, sem desviar. Acenei por reflexo, mas ele não retribuiu. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ele voltou para o carro. Aquilo me incomodou. Não parecia alguém com problema no carro. Parecia esperando. Segui viagem, agora um pouco mais alerta. Mas poucos quilômetros depois, vi algo ainda mais estranho. Um carro atravessado no meio da pista, bloqueando totalmente a passagem. E do lado dele, um caminhão-baú parado. Na hora senti o estômago revirar. Não fazia sentido aquilo. Fui freando com cuidado, mas percebi que não dava para passar. Eu estava a uns 20, talvez 30 metros do bloqueio, quando vi vários homens parados na pista. Um deles bem na frente do carro, de braços cruzados. Tudo em silêncio, todos me encarando. Aquela cena me deu um pressentimento horrível. Eu sabia que aquilo era uma emboscada. Comecei a engatar a marcha a ré, tentando dar meia volta com o caminhão. Mas antes que eu pudesse fazer isso, vi luzes aparecendo atrás de mim. Outro carro vinha vindo e parou bem atrás do meu caminhão, me bloqueando. Um homem desceu correndo e foi direto para a parte de trás do caminhão. Ao mesmo tempo, os homens da frente começaram a correr na minha direção. Minha mente apagou. Só o instinto ficou. Acelerei com tudo. Ouvi o barulho das portas do baú sendo abertas, coisas caindo, gritos. O caminhão avançou com força. Os caras tentaram me impedir, mas quando viram que eu não ia parar, pularam da frente. Bati direto no carro atravessado, jogando ele pro acostamento. O barulho foi imenso. Ouvi alguns tiros ao longe, mas por sorte nenhum me atingiu. A carga balançava no baú, coisas se soltando e caindo por toda parte. Dirigi por mais uns 8 quilômetros até conseguir sinal no celular e ligar para a polícia. Me encontrei com uma viatura na estrada, em um posto da PRF. O caminhão estava uma bagunça. Caixas quebradas, móveis tombados. Mas o mais importante era que eu estava vivo. A polícia foi até o local da emboscada. O carro que eu atropelei estava abandonado, completamente destruído. Nele encontraram documentos que ajudaram a identificar um dos criminosos. Ele acabou entregando os outros, e foi aí que a história toda veio à tona. Os caras tinham recebido informações sobre o conteúdo do caminhão, a mudança de uma família rica, e armaram tudo para roubar. O plano era simples: parar o caminhão, transferir a carga para o baú deles e sumir. Nunca disseram o que pretendiam fazer comigo depois, mas sinceramente, acho que é melhor nem saber. Se eu tivesse parado, talvez hoje eu nem estaria aqui para contar essa história. Era uma daquelas noites paradas na pizzaria onde eu trabalhava, uma Domino's aqui de Belo Horizonte. O movimento estava tão fraco que eu passava mais tempo organizando caixas e enrolando atrás do balcão do que fazendo entregas. Pouco depois das 22 horas, um homem entrou na loja. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas parecia completamente esgotado. Sabe quando a pessoa está sem dormir há dias? Além disso, parecia meio bêbado. Meu colega que estava no caixa foi atendê-lo, e eu, de longe, comecei a prestar atenção. A aparência dele me deixou alerta. Ele pediu uma pizza média simples, mas agia de forma estranha, meio ansioso, olhando para os lados como se estivesse sendo seguido. E, logo depois de finalizar o pedido, entregou um pedaço de papel com o endereço anotado. Em vez de falar o próprio endereço, o que já me soou esquisito. Quem é que esquece onde mora? Mais estranho ainda era o fato de ele ter ido pessoalmente na loja pedir uma pizza para ser entregue em casa. Não fazia sentido. 10 minutos depois, a pizza ficou pronta e lá fui eu para a entrega. Era um bairro residencial tranquilo, mas no caminho percebi um carro que começou a me seguir. Era o único outro veículo na rua. O motorista parecia estar bêbado também. Acelerava, depois freava, depois acelerava de novo, como se não conseguisse manter uma velocidade constante. Na hora, até pensei que era só coincidência. Talvez outro bêbado na mesma noite. Mas hoje vejo que eu deveria ter desconfiado desde o início. Quando cheguei ao bairro, o carro parou e estacionou meio distante.
Estava claro que ele queria ficar fora da minha vista. Eu estacionei na frente da casa do pedido e fui até a porta. Toquei a campainha 2 vezes e depois de alguns minutos, um homem atendeu. Não era o mesmo cara que fez o pedido na loja, mas parecia muito com ele. Também tinha aquele olhar esgotado, olhos vermelhos, rosto abatido. Perguntei: "Boa noite, entrega da Domino's pro Matheus." Ele hesitou, depois respondeu com a voz baixa: "Ah, sim, claro. Valeu." Pegou a pizza, ficou me encarando por uns segundos como se fosse dizer algo, mas não falou nada. Só continuou com aquele olhar esquisito. Quando me virei para ir embora, vi um homem de moletom com capuz correndo pela calçada. Estava a umas 2 casas de distância e olhando direto para mim. Meu instinto gritou. Corri de volta para o carro. O homem que me atendeu saiu da casa e foi até a varanda, como se fosse me seguir. Entrei no carro às pressas, mas o cara do capuz apareceu logo atrás, tentando me bloquear. Ele se posicionou atrás do veículo e o outro começou a correr na minha direção. Sem pensar 2 vezes, engatei a ré e acelerei. O cara que estava atrás pulou para o lado no último segundo. Os dois começaram a gritar e a correr atrás do carro. Quando olhei bem na luz da rua, percebi que o cara do capuz era o mesmo que entrou na pizzaria mais cedo. Com eles ainda me perseguindo, dei marcha ré pela rua inteira. Quase bati em um poste, até conseguir espaço para fazer uma manobra e sair dali. Assim que consegui distância, parei e liguei imediatamente para a polícia. Menos de 1 hora depois, os 2 foram presos. A tentativa de roubo ficou clara. Eles estavam bêbados e provavelmente acharam que o plano fazia sentido. Pediram uma pizza na loja, mas colocaram um endereço achando que isso ia disfarçar. Como se a gente não tivesse o nome e o rosto deles. Mais tarde, descobri pelos policiais que os 2 já tinham passagem. Tinham participado de outros roubos e um deles havia espancado uma vítima num estacionamento. Sem motivo. 2 caras bêbados, agindo por impulso. Podia ter dado muito errado. Eu poderia ter me machucado, ou pior. Mas felizmente consegui escapar ileso. E graças à denúncia, eles não vão poder repetir isso com mais ninguém. Eu trabalhava entregando pizzas no restaurante dos pais do meu melhor amigo, lá em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Às vezes ajudava a limpar mesas ou fazia outros serviços. O trabalho até era tranquilo, mas era meio estranho ter os pais do meu amigo como chefes. No começo achei que ia ser tranquilo, mas eles eram muito rigorosos e não aceitavam nada que não saísse exatamente como queriam. Além disso, sempre escalavam eu e meu amigo em dias diferentes, então parecia que a gente nem trabalhava junto. O que era um dos motivos que me fizeram aceitar o emprego. Queria trabalhar com ele. Era um dia comum, uma noite normal de trabalho. Estava começando a receber entregas rápidas, mas perto do fim do meu turno, o movimento caiu demais. O pai do meu amigo ficava irritado quando o movimento era lento, porque eu acabava ficando parado, esperando as ordens, e ele não gostava disso, mesmo quando não era culpa minha. Por volta das 20h30, já fazia 1 hora que eu não tinha mais entregas, e faltavam uns 30 minutos para o meu turno acabar, quando ele recebeu um pedido por telefone para entrega. Quando vi o endereço, era longe pra caramba, uns 40 minutos de distância da cidade. Claro que reclamei. Se eu fosse naquela entrega, meu turno já teria acabado e eu ia atrasar o próximo. Mas ele não ligou e ainda parecia chateado comigo por eu estar parado esperando. Depois de discutir um pouco, acabei indo na entrega. Quando estava a 2 minutos do endereço, por volta das 22h, percebi que não tinha mais casas por perto. Só mato, estrada e silêncio. Até que me mandaram virar numa rua pequena que levava a umas 6 casas velhas, todas meio caídas, com cara de abandonadas. Passei devagar, olhando os números, até encontrar a casa certa. Estacionei na rua, perto da entrada da garagem. Vou ser sincero, aquele lugar me deu um medo danado. Era longe de tudo, as casas estavam meio caídas, as janelas fechadas, nenhuma luz acesa. Parecia que não morava ninguém ali. Saí do carro com a sacola da pizza, fui até a porta e toquei a campainha. Ninguém atendeu. Bati de novo, já ficando impaciente, mas nada. Olhei em volta e não tinha nenhum carro estacionado nas ruas ou nas calçadas. Nenhuma luz acesa em nenhuma casa.
Voltei para o carro e liguei para o celular do cliente, mas ninguém atendeu. Fiquei lá, sentado, pensando no que fazer. A comida não estava paga ainda, então não podia simplesmente deixar a pizza ir embora. Foi quando notei uma luz se movendo dentro da casa. Saí do carro e vi uma lanterna se mexendo pela janela do andar térreo, indo até a porta da frente, que abriu segundos depois. Um jovem de uns 20 e poucos anos apareceu na porta. Ele segurava uma lanterna numa mão e uma sacola de compras na outra. Me aproximei e perguntei se ele era o cliente que tinha feito o pedido. Ele confirmou e pediu desculpas pela demora. Quando tentei entregar a sacola com a pizza, ele levantou as duas mãos, mostrando que estava com as duas ocupadas. Aí ele me pediu, de forma bem séria, para deixar a comida na mesa da cozinha, porque ele não podia pegar ali na porta. Fiquei meio desconfiado. Pensei que ele poderia facilmente largar a lanterna ou a sacola por um instante, mas ele parecia mesmo sério. Olhei para dentro da casa, que estava toda empoeirada, parecia abandonada e vazia. Quase não tinha móveis, e ele estava usando a lanterna no lugar da luz normal. Pensei comigo mesmo, essa casa provavelmente está vazia, ou quase. O cara ficou me olhando, esperando uma resposta. Eu disse que estava com pressa, e se ele pudesse pagar rápido, eu deixaria a sacola na varanda e iria embora. Ele não gostou da resposta, franziu a testa, largou a sacola de compras e saiu da porta para a varanda. Fiquei um pouco assustado com o olhar dele, senti que ele ia fazer alguma coisa e não quis arriscar. Larguei a sacola e corri para o carro. Quando estava indo embora, ele ficou me observando da varanda. Fiquei tremendo o caminho todo de volta, sem saber direito o que poderia ter acontecido se eu tivesse insistido. Quando contei para o pai do meu amigo, tudo o que ele disse foi que eu não tinha feito o que ele mandou, que pagasse rápido e deixasse a comida. Eu sabia que meu amigo ia ficar chateado comigo, mas eu já estava cansado dos pais dele, me tratando mal por coisas que eu nem tinha culpa. Depois disso, fiquei com a cabeça cheia pensando no que aconteceu naquela casa estranha, no jovem que tentou me enrolar e me atrair para um lugar vazio, provavelmente para me roubar ou algo pior. Estava tão assustado e distraído que nem liguei para a polícia na hora. Só percebi que devia ter ligado quando já era tarde demais. Mas felizmente, não fui burro o suficiente para entrar naquela casa. Se tivesse entrado, talvez nunca mais tivesse voltado daquela entrega. Eu trabalho dirigindo uma van, fazendo entregas para algumas lojas familiares aqui na minha cidade, lá em São José dos Campos, interior de São Paulo. Há uns 4 meses, numa noite tranquila, eu estava fazendo as últimas entregas depois do horário comercial. Eram quase 23 horas e eu tinha acabado de deixar a última carga no depósito, que ficava a uns 30 minutos de onde eu estava. Depois de uns 5 minutos dirigindo, um carro parou atrás de mim num cruzamento vazio. Só eu e eles na estrada. Quando o sinal abriu, comecei a andar e percebi que eles continuavam grudados atrás da minha van. A van é grande e anda devagar, então a maioria dos carros costuma passar e seguir. Mas esse não. Eles ficaram colados no meu para-choque e a luz dos faróis quase me cegava. A pista ao lado estava livre, eles podiam ter passado, mas preferiram me seguir bem de perto. Isso começou a me deixar nervoso. Quando cheguei num sinal vermelho, reduzi a velocidade e pensei em virar para fugir deles. Mas assim que parei, o carro atrás bateu na minha van. A batida não foi forte, mas sacudiu tudo e me empurrou um pouco para frente. Eu sabia que ia dar dor de cabeça com o conserto. Estacionei, desabotoei o cinto e abri a porta para sair e ver os estragos. Mas já tinha um cara na minha janela, sorrindo e gesticulando. Abri a porta e vi mais 2 homens atrás da van, todos me olhando. O cara na minha janela começou a falar, dando desculpas, mas dava para perceber que ele estava bem bêbado, com a fala enrolada e sem muita preocupação pela batida. Os outros 2 também pareciam embriagados, pelo jeito que se mexiam. Perguntei pelo seguro dele e fui buscar o meu, mas quando voltei, ninguém tinha movido os carros. Perguntei de novo pelo seguro e eles só me olharam em silêncio. Naquele momento, eu comecei a ficar realmente assustado. Me virei para correr até a van, mas ouvi os passos deles vindo atrás. Nem cheguei na porta direito quando um deles me segurou e me empurrou contra a lateral da van. O cara que me segurava começou a fazer ameaças, enquanto os outros iam pegando o que podiam e colocando no carro.
Depois de 1 minuto com a minha cabeça pressionada na van, ele me empurrou e tentou me forçar a andar na direção do carro. Os outros terminaram de encher o carro e ele abriu a porta traseira, tentando me jogar para dentro. Eu sabia que se entrasse ali, provavelmente nunca mais veria a luz do dia. Usei todas as minhas forças para resistir, fazendo o máximo para não deixar que me colocassem no carro. Depois de uns 20 segundos de luta, ele me jogou de lado e entrou no carro, e eles saíram em alta velocidade. Eu levantei, peguei meu celular no console e liguei para a polícia. Até hoje, os caras que me atacaram nunca foram identificados. Não sei se foi só um ataque de bêbados doidos ou se eles já tinham planejado algo antes. Também é um mistério o que eles pretendiam fazer me levando naquele carro. Mas acho que a gente sabe qual teria sido o pior desfecho possível. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.